Fala concurseiro, é Fabrício Protásio do canal Concurseiro Empreendedor. E eu vou mostrar para você aqui em 6 slides rápido os 4 pilares que você deve levar em consideração para montar a sua estratégia, fazer uma estratégia eficaz para você estudar para concurso público, certo? Então, a primeira delas, qual vai ser? O mindset avançado. O que é o mindset? O mindset é a sua forma de pensar, certo? Quando você for começar a estudar para concurso, você não pode simplesmente, como muita gente faz, como está trabalhando, está passando por uma situação complicada, fala, vou estudar para concurso para ver se eu consigo passar. Talvez dê certo. Se você não pode entrar em campo pensando em empatar, tem que entrar para ganhar. Então, assim, nunca comece com a sua mente pensando que você está fazendo aquilo em função dos problemas que você está passando. Você tem que começar a imaginar os benefícios que você vai ter no futuro. Quais são os benefícios para você, para sua família e tudo que você pode realizar passando. Então, você precisa saber onde você quer chegar, mas necessariamente você precisa saber como chegar lá, certo? Então, o primeiro passo é a mente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou citar os 4 pilares e depois eu vou explicar detalhadamente cada um deles. O segundo é definir o objetivo, certo? Aquela história, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chegar é fantástico, não é verdade? Então, assim, se você definir qual o seu objetivo, onde você quer chegar, é muito mais interessante, muito mais produtivo e muito mais eficaz. Por exemplo, quando a gente pergunta se a pessoa quer passar no concurso público, qual é o objetivo? Geralmente a pessoa responde, não, eu quero a estabilidade. Mas estabilidade é uma coisa muito ampla, um objetivo muito disperso, vamos dizer assim. Se você disser, não, eu quero trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, você é de São Paulo. Eu vou estudar para tribunais, mas o meu objetivo é o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Então, é isso que eu estou falando, é você saber aonde onde você quer chegar. Para você saber se você está chegando, você precisa saber onde você quer chegar, certo? O terceiro passo é elaborar um plano de estudo. Não adianta você sentar e querer achar que naquele dia, hoje eu vou estudar determinada matéria. Qual o problema? A tendência é que você vai estudar apenas aquelas matérias que você tem mais facilidade. Ou a probabilidade muito grande de você ser atraído por distrações. Então é muito interessante você ter objetivo. E eu vou passar para você aqui bem rapidinho como você faz para detalhar cada dia do seu plano de estudo. E a questão da memorização e dos testes. Não adianta você sair estudando teoria, aulas e mais aulas e não revisá-las. Porque com o tempo, a sua curva de conhecimento, a tendência é você ir realmente esquecendo. E uma forma de você rever, deixar sempre a matéria fresquinha na sua cabeça, é fazendo os resumos, fazendo os mapas mentais, flashcards. Eu vou explicar aqui mais detalhadamente quando chegar no slide, mas você tem que levar em consideração que é muito importante que você faça revisões, certo? E bastante teste, porque o teste ele tem uma função, uma dupla função. Primeiro, fazer o teste, saber se você está conseguindo absorver os conhecimentos, como você também conhecer o perfil da banca que você vai fazer a prova. É muito importante você conhecer para você saber como é que aquela banca cobra o conteúdo. Se ela cobra muito letra da lei, se ela cobra jurisprudência. Então é muito importante isso, entendeu? Então vamos trabalhar cada um desses 4 pilares. O mindset avançado. Quando eu falo mindset avançado, eu estou falando aqui de você pensar realmente como aprovado. Não tenha besteira, não tenha frescura, não tenha medo de assistir vídeos no YouTube motivacional, aquela música que te deixa ligado. Então, antes de começar o estudo, faz aquilo lá que deixa você pilhado mesmo para estudar e começa. Pensar realmente no dia da sua aprovação. Não é aquele negócio do será que vai dar certo, fulaninho não passou, ciclaninho não passou, não interessa, você é você e ciclaninho é ciclaninho. Então, três coisas que eu aconselho você a fazer. A primeira dela é eliminar esses medos, tá? Todo mundo que continua, que persevera ali, que mantém o foco no estudo, consegue passar. Se você fizer um levantamento bem próximo a você, você vai ver pessoas que você conhecia antes e que não eram os mais dedicados aos estudos, passaram. Então, se você se organizar, souber como fazer uma estratégia que seja compatível com o seu perfil, você vai ver que você vai chegar lá também, certo? Segundo passo, as crenças limitantes. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, não é para mim, eu já estou velho. Tudo isso faz com que você trave, né? Então é importante você pensar no agora. Pense no agora, como você está nesse momento. Você não consegue aprender um monte de coisa que você está aprendendo no dia a dia? Tem gente que consegue decorar o time de futebol inteiro, qual é a novela, qual é o capítulo.
Meu amigo, foco, vá para o estudo e se larga larga esse besterol do dia a dia, certo? Outro, quebrar paradigmas, tá? É aquela questão da pessoa que sempre tá. Não sei se você já assistiu a história da águia e da galinha, que quando a águia está no meio das galinhas, uma hora ou outra ela começa a pensar como galinha. Então você pode estar nessa situação. Você pode ser uma águia que está pensando como galinha. Então você tem que parar de ouvir as pessoas. Você tem que quebrar aquilo que as pessoas acham que não dá certo. Ah, trabalhar e estudar para concurso não dá certo. Largar o trabalho e se dedicar ao concurso não dá certo. Esquece isso. Segue a sua intuição. Se você está determinado, se você sabe que você pode chegar lá, segue, quebra os paradigmas, vende seu carro, vende sua casa, faça o que você achar que é necessário, siga em frente e lá na frente você vai colher os frutos e eles vão estar lá parados, vão ainda presos à mentalidade totalmente restritiva que essas pessoas negativas conseguem passar para você também. Então não absorve isso, quebra mesmo as barreiras e vai para frente. Outra coisa, é onde eu estou citando em relação a isso, a questão da limpeza energética que eu chamo de uma das bases do mindset avançado, que é o que? Elimine os contaminantes. Preste atenção ao seu redor. Hoje em dia só se fala em crise. Eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas só se fala em Lula sair, Dilma sair, não sei quem entra, não sei quem sai. Todo mundo falando em crise, falando em desemprego e pouca gente se dedicando realmente a mudar a situação. Não adianta você ficar sentado esperando que a coisa mude. Então essas pessoas você tem que eliminar do seu ciclo de amizade. Existe uma pesquisa que fala que você é a média das cinco companhias que você tem. Então observe as pessoas que estão ao seu redor, veja quantas delas realmente pensam em ir para frente, pensam em mudar a sua situação, certo? E elimina. Segundo, território fértil. O que eu estou falando de território fértil? Converse sobre concurso com pessoas que sabem de concurso público. Não adianta você sentar no aniversário da família, que normalmente as pessoas vão perguntar, e aí, já passou? Isso é no começo, depois eu vou começar a perguntar para você, por que ainda não passou? Então, assim, começa a ter contato com pessoas que estudam para concurso, sabem das dificuldades, sabe do momento que você, entende o momento que você está passando, tanto antes de começar, como no período que você não conseguia ainda a sua aprovação. Então, quando eu falo em plantar em território fértil, é conversar com as pessoas que você sabe que tem interesse na sua aprovação. Que mesmo que ela não esteja estudando para concurso, mas sabe que estão ali querendo te motivar para passar, certo? E um terceiro passo é a caixa motivacional. O que é a caixa motivacional? Mais dia, menos dias, vai chegar uma hora em que a sua motivação realmente ela vai dar uma queda. Você vai começar, vai chegar aquelas disciplinas que você não vai absorver o conteúdo, aquele dia que você vai estar mais cansado, você vai chegar do trabalho, não vai conseguir estudar, um final de semana, um dia que você, ou um filho, ou um parente ficou doente, então dá aquela desmotivada. Então a caixa motivacional que eu costumo brincar, é você colar uma foto da sua família próxima ao seu local de estudo, do carro que você quer comprar, do contra-cheque do emprego, do carro que você está almejando. Música é muito interessante você ter sempre vídeo e música dá aquela pilha para você ficar motivado. Então cria uma pastinha no seu computador com aqueles vídeos, com aquelas músicas que colocam você para frente. Então naquele dia que você acordar, que está meio borocochô, vamos dizer assim, aperta o play, dá aquela instigada e vai para cima, certo? Então isso aqui é o mindset avançado, é você pensar para frente, pensar sempre de maneira positiva, ter fé e você vai chegar lá. Então vamos lá, o segundo pilar, definir objetivo, certo? O que eu estou falando de definir objetivo? É você saber onde você quer chegar. Você começou, eu quero passar no concurso. Tudo bem, essa foi a primeira coisa foi a primeira decisão que você tomou. Aí você precisa saber qual concurso você quer passar. Se você está começando agora, faz uma pesquisa, certo? Você pode definir entre duas, ou definir uma para um concurso específico, certo? Você pode, eu quero passar na Receita, eu quero passar na Polícia Federal, Banco do Brasil, Ministério Público. Então você tem que estudar aquela carreira, ver como é o perfil do concurso e focar somente nele. Se você está decidido entrar nessa carreira, só vai para ele. Esquece as outras provas que estão abrindo e vai em cima desse concurso. É muito importante que você tenha essa mentalidade, esse foco. Uma outra forma de você pensar é numa área de estudo, certo? Quando eu falo em área de estudo, é você pensar, você vai estudar para tribunal, vai estudar para a área fiscal, você vai estudar para a área bancária, policial, administrativa. Então, você escolher a área, ela vai ampliar um pouco as possibilidades de você ter provas para fazer. Por exemplo,
estudar para tribunais. Você pode ter Tribunal do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Tribunal de Justiça. Ele amplia um pouco as possibilidades de prova. Você pode fazer em vários estados. Então, assim, o leque de opções de prova é bem maior. Diferente do curso específico, porque, por exemplo, se você escolhe uma Receita Federal, você fazendo a prova da Receita Federal hoje, provavelmente você vai fazer outra prova daqui a 2, 3 anos. Então, isso vai fazer com que você pode criar um pouco uma ansiedade em você, até o período de chegar à próxima prova, tanto para a prova que você vai fazer agora, como você pode pensar nos resultados negativos, que é um pouco complicado realmente passar no primeiro concurso para uma prova da Receita Federal, e você ficar ansioso para a próxima prova. Então, eu particularmente, eu costumo indicar as pessoas fazerem por área de estudo. Por quê? Se você faz o TRE do Mato Grosso, não deu certo, tudo bem, foi uma experiência, vê lá o que você falhou, mas o mesmo tribunal, o TRE, pode ter em Pernambuco, pode ter no Acre, no Rio Grande do Sul. Então, você tem como, vamos dizer, descontar mesmo, preparar um pouquinho, aquele pouquinho que faltou para passar em outro estado, certo? E a questão das metas, quando você definiu o objetivo ali, o que eu quero passar é no TRT, por exemplo. Mas não é somente você definir que você quer passar, você tem que ter as metas diárias, certo? Que é o quê? Você pega a disciplina, quando você for colocar no seu plano de estudo, que eu vou explicar no próximo slide, você vai decidir, na segunda-feira você vai estudar Direito Administrativo, mas não deixa só no seu plano Direito Administrativo. Você tem que, na meta diária, você vai colocar qual é o conteúdo que você vai estudar, entendeu? Então você vai colocar Direito Administrativo e o conteúdo, para que você saiba, já vai direto. Sentou para estudar, já vai direto para o conteúdo. Você não vai pensar naquele dia se você vai fazer questões, se você vai estudar uma disciplina, a parte teórica, certo? Então, definir os objetivos diários, disciplinas, conteúdo. Você vai para os mensais. Todas as vezes que você tem que encaixar nos seus horários, sempre resolução de questões. Então, você quando começar a estudar, logicamente o seu nível de acerto em questões provavelmente vai ser um pouco mais baixo. Então, defina metas. É importante que você consiga manter um acerto acima de 80%. Mas se você está começando agora, não se prende muito a isso, tá? Se prende a praticar para você começar a aprender como é o nível da banca, como é o estudo para concurso público. Conhece e depois você vai ver que a melhora é contínua. Permanece que a melhora é contínua. Então vamos lá. Metas diárias, disciplina, conteúdo, metas mensais, percentuais de acerto, certo? E a meta de aprovação, que é aquilo que eu falei. Você tem um objetivo da estabilidade, você tem um objetivo de passar no concurso, mas você precisa ter aquele vamos dizer, o troféu que você quer no final da história, que é o concurso que você realmente quer passar, que é o mês, entendeu? Então, define esses três. Essa aqui é a parte dos objetivos. É importante que você pense bastante antes de passar para o próximo passo, porque é aqui que você vai definir aonde você vai chegar lá no futuro, certo? Então vamos para o terceiro pilar, que é construir um plano de estudo eficiente, certo? Como você pode ver aqui, na segunda-feira, se você observar aqui no slide, tem Direito Administrativo, Direito Constitucional e Arquivologia. Na quarta-feira, Direito Administrativo, Raciocínio Lógico e Arquivologia. Por que eu coloquei esses 2 dias apenas para você ver uma coisa? Você tem que alternar, certo? Alternar disciplinas exatas de humanas, para que não fique uma coisa muito enfadante, uma coisa de disciplinas teóricas, muita teoria no dia só. Vai tornar cansativo, você não vai conseguir estudar 2, 3 horas se for só disciplinas teóricas. Se você alternar com material de disciplinas exatas, o que vai acontecer? Por exemplo, você esquece esse que eu coloquei na segunda-feira aqui das disciplinas teóricas e veja o exemplo da quarta-feira. Você vai ver uma disciplina de direito administrativo, por exemplo, você vai estudar atos, princípios, administração pública, algo desse tipo, e em seguida você vai pegar um raciocínio lógico, que é uma disciplina que vai exigir que você preste atenção no conteúdo. Geralmente não, 100% do material é focado em cima de questões, porque raciocínio lógico é prática, e vai exigir de você um estudo mais ativo, não é um passivo que é só o professor falando. É uma coisa mais ativa, você vai parar, você vai tentar fazer um cálculo, vai tentar organizar ali as proposições. Então é um material que vai exigir mais de você, então vai fazer com que você desperte, vamos dizer assim, e depois você pode passar para um material de arquivologia, seja material teórico ou material de questões. Então alterne disciplinas exatas e teóricas para você fazer isso. Outra coisa, não coloque mais de 3 disciplinas por dia, certo? Para evitar o excesso de informações na sua cabeça.
É importante que você coloque 3 disciplinas e com o passar do tempo você vai colocando revisões e questões também. Não faça só a parte teórica, que é exatamente o que eu estou falando aqui agora. Alternar, fazer ciclos de teoria e de questões. Se você colocou 3 dias para uma determinada disciplina na semana, então não necessariamente você precisa colocar 1 hora de questões, mas você determina um número de questões. Todos os dias antes de você começar a estudar, você vai resolver 10 questões das disciplinas que você já estudou, do conteúdo que você já estudou daquela disciplina. Então vai fazer com que você dê aquele gás para começar no dia resolvendo umas questões e vai para frente para o próximo conteúdo, certo? E acrescente revisões gradativamente. Então, se na segunda-feira está lá, direito administrativo, constitucional, na quarta-feira, por exemplo, direito administrativo, raciocínio lógico e arquivologia, certo? Arquivologia é uma disciplina pequena, certo? Então, o que é interessante? Você colocar a teoria, os três primeiros dias teoria, mas aí a partir da segunda semana você já vai substituindo um horário de teoria com questões, beleza? E com o passar do tempo, quando for terminando os conteúdos, você fica praticando apenas com as revisões e com as questões. Esse foi as dicas que eu estou passando para você com relação ao plano de estudo. Observe esses detalhes que você vai fazer a diferença muito grande no seu dia a dia. Memorizações e testes é o outro pilar, certo? Que é o quarto pilar da nossa preparação. Não adianta você estudar um monte de disciplina teórica e daqui a 3, 4 meses você não lembrar do que você já estudou. Então é importante que você faça resumos, certo? Organize seu dia a dia. No seu estudo você já vai marcando, vai anotando o que o professor está falando. Geralmente vídeo aulas já tem um material PDF que já vem um resumo. Você vai fazendo as observações que você queira complementar. Você está estudando por livro, marca texto. Não estude por apostila de maneira alguma, esqueça a apostila, certo? No livro você já vai marcando ali o que eu acho importante, vai fazendo um resumo do lado, que é para você já ir organizando as revisões, certo? Você no futuro, quando você já for passando uma determinada quantidade de teoria, você vai acrescentando as questões gradativamente. Um primeiro exemplo que eu dou para você fazer essa revisão, fazer essa memorização, são os flashcards, que esse é o exemplo que está aí, por exemplo. Imagine que esse lado que está escrito aí, Seguridade Social, abrange. Seja, um lado do cartão é como se você pegasse uma folhinha em branco e de um lado você escrevesse a Seguridade Social abrange. Aí no verso dela, você vai colocar saúde, assistência social e previdência social. Para quê? Quando você for fazer uma revisão, você vai pegar os cartões por um lado, certo? O lado onde vai estar lá. Seguridade Social. Aí você tem que lembrar que do outro lado do cartão está lá, saúde, assistência social, previdência social. E isso você vai fazer com todo o conteúdo que você está estudando. Você está vendo que você vai resumir um grande conteúdo que você for ver no seu livro a quantidade de folhas que explica sobre a Seguridade Social são 5, 6 páginas resumidas em um cartãozinho com 4 palavras. Então, com quatro observações. Então, é importante que você faça esse flashcard de todas as disciplinas. Deixa lá na sequênciazinha. Sabe o que você pode fazer? Você pode também depois, quando você já tiver com, vamos ver, 20, 30 flashcards, você pode colocar na caixinha e você pega um final de semana, por exemplo, só revisão. E você vai pegando os flashcards, vai lendo do lado e vê se você acerta os outros. Para um lado você separa o que você acertou, para o outro para o que você errou. Você vai ter uma noção aí já de como está o andamento em relação ao seu estudo e à memorização. Segunda dica que eu dou são os mnemônicos que a gente chama, né? Você já começou a estudar, sabe que esse LIMP é o tradicional, né? Dos princípios, que é legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, assim, quando você estiver estudando, observe bem nos livros, que compre livros direcionados para concurso, material em PDF, nas videoaulas, os professores automaticamente já dão essas dicas para você memorizar. No caso aqui dos princípios, você decorando só a palavra limpa, você já consegue decorar todos eles. É o mesmo caso de outras disciplinas, de outros assuntos, que tanto os professores, por exemplo, no site de questão de concurso, que eu indico para você fazer questões, lá tem um comentário dos outros estudantes. E geralmente eles passam para você, cada um do jeito que criou, tem outros muito engraçados. Então, assim, é uma maneira diferente para você estudar, para você memorizar, através de uma maneira mais descontraída.
Outro exemplo são os mapas mentais. Mapas mentais é você colocar uma ideia central, vamos dizer que no caso aqui do LIMP, que é o que eu expliquei ao lado. Você vai fazer no centro, você vai colocar a que se refere o conteúdo, por exemplo, colocar no centro ali, colocaria princípios, certo? E em cada bolinha dessa eu colocaria um dos princípios. Então, na primeira bolinha eu colocaria a legalidade, no outro impessoalidade, eficiência, no outro. Então, você vai puxar. Isso na hora que você olhar para esse desenho que você fez, que no centro está o princípio e ao redor são os princípios, o nome deles, você já vai, é uma forma de você, só com essas 5 palavras, você já vai lembrar e já vai puxando cada um o conteúdo a que se refere, certo? Então, nessa parte de memorização e teste, 3 coisas você deve levar em consideração. Os resumos, fazer de uma dessas formas aqui, resolver bastante questões, que é uma forma de você estar o tempo todo revisando o conteúdo. E os simulados. Só um detalhe dos simulados, observe ali que por exemplo, Alpha Concurso tem simulados, a prova concurso também faz bastante simulado grátis. Então, vai lá, dá um pulinho nesse site, faz o simulado e veja como é que está o seu conhecimento. Lá é interessante porque você faz o simulado e eles dão resultado em relação a bastante pessoas que fazem do Brasil inteiro. Então, você tem uma noção de como você está. Mas cuidado para você também não ficar paranoico e achar que porque você se deu mal no simulado, necessariamente você vai se dar mal na prova. Não é por isso. O simulado é importante porque são questões inéditas. Ali, você quando está estudando em cima de questões, de site de questões, você vai entender como a banca cobra, mas não necessariamente a questão vai ser igual àquela. Então, você vai enfrentar questões inéditas e aí onde o simulado entra, beleza? Então, teste, resumo, teste. Faça bastante para você chegar na hora da prova. Vamos dizer, se no último mês antes do edital você está resolvendo 120 questões por dia, da acesso, por exemplo, quando você sentar para fazer a prova, aquilo já vai ser uma coisa natural para você. Então você já vai estar afiado e não vai se preocupar, vai ser mais um dia de testes, vamos dizer assim, certo? Então, as considerações, então esses são os 4 pilares, mindset avançado. Então, o mindset é o mais importante para você começar realmente o seu foco no estudo, certo? Então, as considerações que eu quero passar para você. Limpe seu ambiente. Quando eu estou falando de ambiente mental, é o local de estudo. Então, prepare isso para você no seu dia a dia. Tire celular, não abre Facebook, locais em que você sabe que você pode ter pessoas interrompendo. Chegue para as pessoas da sua casa. Se você estuda em casa, chegue para as pessoas de casa. Peça para que não interrompa, para que você não quebre ali o foco, certo? O interessante é que você vá para a biblioteca, limpar seu ambiente, se livrar de pessoas que só passam energia negativa para você, certo? Outro passo, organização estratégica. Não vai estudar para concurso como, vou ver no que vai dar. Não faz isso. Organize, fazer o plano de estudo, fazer o calendário semanal do conteúdo que você vai estudar, da disciplina que você vai estudar, do assunto. Para muitas pessoas é perda de tempo. Por exemplo, um mapa mental realmente ele demanda um pouquinho mais de tempo para você desenhar, mas aquele material serve para aquela prova que você está fazendo e para outras provas que você vai fazer. Você vai fazer com que no segundo concurso que você for fazer, aquela mesma disciplina já está resumida. Então, não é perda de tempo, é um investimento de tempo que você vai estar fazendo, certo? E eu gravei um vídeo, tá, inclusive, falando sobre isso. Você começar, persistir e melhorar. Muita gente quer logo esperar melhorar, quer que a situação seja perfeita para começar a estudar para concurso. Não é bem assim. Dificilmente você vai ter uma situação ideal para você se dedicar. Então, o interessante é você começar. Quando você tomar a decisão, você vai ver que quando você se matricular no cursinho, quando você comprar o primeiro material, quando você ler a primeira apostila, quando você resolver as 10 primeiras questões e você começar a acertar, você vai sentir que a coisa, vamos dizer, que acendeu uma luzinha verde que agora é para valer. Então, isso é muito interessante, é você começar. Assim que você começa, sua motivação está lá em cima, é natural que caia, porque as pessoas ao seu redor não vão estar no mesmo sintonia que você vai se sentir um pouco sozinho, mas persiste que você vai ver que lá na frente você já vai se tornar uma coisa natural, todos os dias você sentar, ler, assistir aula, resolver questões. Então, quando isso entrar na sua rotina, que você já sentir, você naturalmente, quando você estiver gastando tempo com outra coisa, você mesmo vai fazer pressão para que você volte aos estudos.
Então, é muito importante isso. Começar, persistir e melhorar, certo? E por último, nunca perca a fé de que você vai passar. Muito cuidado com esse sentido aqui, ó. Esse aqui é o mais traiçoeiro, vamos dizer assim, que é onde as pessoas vão trabalhar para que você não siga no seu caminho. Então, assim, nunca perca a fé, mantém focado, não deixe de assistir, de acompanhar pessoas que estão pensando na sua aprovação. Então, assim, se eu estou gravando esse vídeo aqui é porque eu acredito na sua aprovação, eu acredito que você, seguindo esse passo, você vai chegar lá, beleza? Então, se essas dicas foram válidas para você, se fizeram sentido, se tudo que eu passei para você fez sentido, pega papel e caneta, anota o que eu estou te falando aqui. Se tiver alguma dúvida, aí, meu site é esse aí, concurseirempreendedor.com.br, tem um canal no YouTube, você deve estar assistindo no YouTube, tem um Facebook também. Então, assim, se fez sentido para você, dá um joinha e compartilha com seus amigos, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Boa sorte, dedicação, que a sua hora vai chegar. Valeu!